pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos começar com a correção aí da Santa Casa 2025. Nesse primeiro vídeo, a gente vai começar com a correção de física, tá bom? E no segundo vídeo, a gente vai fazer a correção de matemática, tá bom? Então, acompanha aí esse vídeo com a correção de física da Santa Casa. Então, vamos lá. Questão 61 aí da Santa Casa diz o seguinte. Nos testes ergométricos, o paciente inicialmente caminha e depois corre sobre uma esteira, que a cada etapa do teste tem velocidade e inclinação alteradas. A tabela mostra as velocidades de algumas dessas etapas, cada uma delas com duração de 3 minutos. Um paciente correu o equivalente a 396 metros em uma das etapas de um teste ergométrico. Essa etapa era... Tá, então vamos lá. Aí é a velocidade média de cada etapa. Então, a gente tem que usar V igual a ΔS sobre ΔT em cada uma delas. Tá? Ele falou que são 3 minutos. Primeiro, vamos converter isso para segundos. Por quê? Porque a velocidade está em metros por segundo. Então, 3 vezes 60, 180 segundos. Então, para a etapa 4. Vamos lá. Etapa 4. Velocidade igual a ΔS sobre o ΔT. Então, o ΔS da etapa 4 vai ser 1,90 vezes 180, tá? Fazendo essa continha aí, 1,90 vezes 180, isso vai dar um total de 342 metros. E isso, vou colocar aqui, ó, na etapa 4. Beleza. Vamos fazer da etapa 5. É claro que a gente nem precisa fazer todos. Se a gente pegar quem tiver a maior velocidade, a gente teria que ser a maior distância. Mas já vamos fazer a etapa 5 aqui, ó. Então, com a etapa 4, como a velocidade era 1,9 metros por segundo, deu 342, então tem que ser um pouquinho mais. Vamos ver se na etapa 5 resolve. 2,20 é a velocidade, o ΔS sobre o ΔT, 180. Então, o ΔS vai ser 2,20 vezes 180, tá? Então, o ΔS aí da etapa 5 vai dar 396 metros. Olha aí. Então, na etapa 5, isso já ocorre, que é a alternativa B, tá bom? Então, o primeiro exercício de física aí, que é a questão 61, alternativa B. Questão de boa, hein, gente? Só fazer cálculo de velocidade média, tá? Vamos para a questão 62. Bom, questão 62, gente. Questão 62 diz o seguinte. Uma esfera X de massa M colide com uma esfera Y de massa MY que se encontrava em repouso. Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção em que a esfera X se movia antes da colisão, como mostrado nas figuras. Sabendo que Mx é maior que My e que durante a colisão Fx é a intensidade média da força que a esfera X exerce sobre a esfera Y e Fy, a intensidade média da força que a esfera Y exerce na esfera X, tem-se que... Então, vamos lá. Gente, aqui é um exercício que a gente vai ter colisão, tá bom? E a gente vai ter choque... Bom, a gente vai ter choques mecânicos e quantidade de movimento, melhor dizendo, tá? E aí ele quer saber qual dessas relações é a relação verdadeira, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, gente, a força de contato, a gente tem que lembrar das leis de Newton, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem
é uma esfera aqui, né? A esfera X e a esfera Y. A esfera X, ela faz uma força na esfera Y, que vamos chamar de Fxy, que é a força que X faz em Y. A esfera Y reage fazendo uma força em X. Isso é F de Y em X, tá? Então, ele chamou essa primeira força só de Fx. Então, vamos chamar só de Fx. E a segunda de Fy. Gente, Fx e Fy, eles formam o que a gente fala de um par, ação e reação. O que isso significa? Quando x empurra y empurra x com a mesma intensidade, só que em sentidos contrários, tá bom? Não tem uma força que é maior. X empurra y empurra x de mesma forma, tá? Então, o que acontece? O Fx, ele é igual ao Fy. Como o Fx é igual ao Fy, a gente tem que lembrar da lei de Newton. Segundo a lei de Newton, F igual a ma. Por quê? Se a gente quer descobrir a aceleração, a gente vai fazer força dividido por massa. Então, se a massa de x é maior que a de y, o resultado da força dividido pela massa vai dar menor. Vamos supor que essa força, gente, Fx é igual a Fy, fosse de 10 newtons. E a massa de x fosse de 2 kg e a massa de y fosse de 1 kg. Calculando a aceleração do x, a gente teria 10 sobre 2, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Calculando a aceleração de y, a gente teria 10 sobre 1, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa relação força dividido por massa dá aceleração. Então, a aceleração do y é maior que a aceleração do x. Por quê? Porque a massa dele é menor, tá bom? Então, é um exercício que, apesar de ser colisão, choque mecânico, ter conservação da quantidade, no final das contas, envolveu só leis de Newton. Beleza? Vamos para a questão 63. Questão 63. Partindo do repouso, um avião de massa 72 toneladas desloca-se pela pista de um aeroporto até atingir a velocidade de 80 metros por segundo. Nesse momento em que suas rodas deixam o solo, o impulso recebido por esse avião durante a decolagem foi de aproximadamente... Então, vamos lá. Bom, ele parte do repouso. Quantidade de movimento inicial. Massa, 72 toneladas, 72 mil quilogramas, vezes velocidade, que é zero. Então, dá zero, tá bom? Newton vezes segundo. Quantidade de movimento final, tá? 72 mil vezes 80, tá? Então, fazendo essa continha aí, 72 mil vezes 80 dá 5.760.000 Newton vezes segundo. Colocando em notação, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,76 vezes 10 elevado à sexta Newton vezes segundo, tá? Então, aproximadamente 5,8. Alternativa C, tá bom? Então, questão 63, alternativa C. Gente, outra questão bem de boa. Até agora, a prova de física tá tranquila, tá? Vamos para a questão 64. Bom, gente, questão 64. Urano é o planeta do Sistema Solar em cuja superfície a aceleração gravitacional tem valor mais próximo ao da aceleração gravitacional na superfície da Terra. A lei da gravitação universal de Newton permite deduzir que Urano e a Terra também têm valores próximos. Então, vamos lá. O que a gente tem que lembrar aqui da parte de gravitação, tá? Bom, ele fala que as duas têm aceleração gravitacional parecida. A aceleração gravitacional, que a gente chama de G, como que a gente calcula? É a constante universal
massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado, tá bom? Então, se o G da Terra é aproximadamente igual ao G de Urano, e esse Gzão é igual, então vou colocar aqui, ó, Gzão, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, Gzão, massa de Urano, sobre o raio de Urano ao quadrado, a gente pode cancelar esse Gzão com Gzão. Então, a razão da massa sobre o raio elevado ao quadrado dos dois é praticamente igual. E isso aparece, então, na alternativa E, tá bom? Então, exercício conceitual de gravitação universal. Se lembrasse da fórmula, só lembrasse da fórmula, gente, já sairia essa questão. Beleza? Mais um aí, de boa. Vamos para a questão 65. Questão 65. A calibração de uma proveta de vidro de volume 500 ml foi efetuada para a temperatura de 20 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 3,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, a diferença entre o volume de 500 ml indicado pela proveta na temperatura de 25 graus Celsius e o volume real líquido do líquido contido nela a essa temperatura é de aproximadamente, tá? Então, aqui é um probleminha de dilatação, tá bom? De dilatação volumétrica, tá? A gente tem aqui tanto a questão da dilatação do líquido quanto da dilatação do recipiente, tá bom? Então, como a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Bom, vamos fazer a dilatação. Aqui ele deu o coeficiente de dilatação linear, mas vamos fazer a dilatação volumétrica do vidro. Então, a gente tem que ter o volume inicial, tá? Do vidro, tá? A proveta tem 500 ml, então o volume inicial é 500 ml. Tá? Aí eu tenho que colocar o coeficiente de dilatação volumétrico, que é o lambda, tá? Ou, perdão, o gama. O gama é 3 vezes o alfa. O que é o alfa? O coeficiente de dilatação linear, que ele deu aqui. Então, vou pôr aqui 9,9 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura. Temperatura final menos, temperatura final, que é 25, menos a temperatura inicial, que é 20. Então, calculando aqui o ΔV do vidro, a gente vai fazer 500 vezes 9,9, o resultado aqui dá 5. Isso dá 24.750 vezes 10 elevado a menos 6. Colocando em notação científica, 2,4750 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Então, isso é aproximadamente 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Tá? Vamos ver se a gente acha essa alternativa. A gente tem essa alternativa aqui na letra E, tá bom? Então, questão aí 65, alternativa E. Dilatação volumétrica. É uma coisa que as escolas costumam focar muito, tá bom? Então, para mim, esse tipo de exercício é mais surpresa. Mas é visto sim na física do ensino médio, beleza? Vamos para o próximo 66. Vamos lá, gente. Questão 66. Questão 66 diz o seguinte: a presbiopia é uma anomalia da visão associada ao envelhecimento, na qual a acomodação visual do olho diminui, afetando a capacidade de focalizar objetos próximos. Então, a gente tem aqui um objeto, a lente convergente e a imagem. Considerando que os olhos de uma pessoa
portadora de presbiopia conjugue imagens nítidas de um objeto apenas se estiver a uma distância de 50 centímetros ou mais desse olho. Para que esse olho possa conjugar uma imagem nítida de um objeto distante 25 centímetros dele, uma lente convergente posicionada entre o objeto e o olho conjuga a imagem virtual do objeto situado a 50 centímetros do olho. Desprezando a distância entre a lente e o olho, a vergência dessa lente, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber, então, a vergência dessa lente. Como que a gente vai calcular essa vergência? Bom, aqui ele deu a distância, tá? A gente pode até usar o Gauss aqui. Então, gente, para a gente resolver essa questão 66, a gente pode usar a lei de Gauss. A relação de Gauss vai dizer a relação entre foco, distância do objeto até a lente, distância da imagem até a lente. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Mas a gente vai ter que deixar o P e o P' em metros. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre P, 1 sobre 0,25. Agora, atenção, a imagem aqui está do mesmo lado do objeto. Então, essa imagem é virtual. Ele até falou aqui que a imagem é virtual. Então, o que acontece? Eu vou pôr o sinalzinho de menos aqui, tá? 1 sobre F, gente, é exatamente a vergência. Aí, eu vou resolver aqui. O MMC vai dar meio. Meio dividido por 0,25 dá 2. 2 vezes 1, 2. Meio dividido por meio dá 1, vezes 1 dá 1. Então, a vergência vai dar 1 dividido por meio, 2 dioptrias, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é a alternativa. Alternativa A, tá? Então, essa questão, tá? Sobre ótica é a questão 66, tá? Então, ela vai dar a alternativa A. Questão 67 diz o seguinte: o gráfico mostra como a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar varia com a temperatura desse meio. Então, a gente tem um gráfico aí de velocidade no eixo Y e a temperatura do ar, tá? Então, a gente pode ver que aumentando a temperatura, aumenta a velocidade. Aí ele fala assim, se uma onda sonora de frequência 200 Hz se propaga no ar e o comprimento de onda é de 1,84, ele quer saber a temperatura do ar. Então, vamos lembrar que a formulinha de propagação, V igual a lambda vezes F. O V é o que eu quero, o lambda a gente tem, 1,84. E a frequência, aqui, 200. Então, é só fazer 1,84 vezes 200, tá? Fazendo 1,84 vezes 200, a gente vai chegar na velocidade de 368 metros por segundo, tá? Então, vamos lá. 360, a velocidade de 360 está aqui. Uma temperatura um pouco mais aqui de 40. 368 vai estar em torno aqui de 60 graus, tá vendo? Que aí não chega ainda no 370, tá? Então, 60 graus Celsius, alternativa C, tá bom? Ah, se essa questão fosse uma questão aberta e ele quisesse saber exatamente a temperatura, a gente ia ter que usar essa reta, né, esse gráfico, para fazer uma função da temperatura, da velocidade, perdão, em função da temperatura. Mas aqui, como ele quer aproximadamente, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então, questão 67, alternativa C. Questão 68 diz o seguinte: considere dois objetos de dimensões desprezíveis e eletrizados com cargas Q1 e Q2. Há um ponto P localizado entre esses dois objetos
e sobre o segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante produzido pelas cargas presentes em cada objeto é nulo. Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm... Bom, então vamos lá. Vamos ver os sinais das cargas. Se Q1 for positivo, então vamos colocar aqui, Q1 positivo e Q2 positivo, se a gente pegar um ponto P entre elas, o Q1 vai fazer um campo de afastamento E1 e o Q2 vai fazer um campo de afastamento E2. Então, as cargas, se tiverem mesmo sinal, pode ser nulo. Vamos ver se forem duas negativas. Se fosse negativo com negativo. Esse Q1 faria um campo de aproximação. Então, seria assim. E o Q2, outro campo de aproximação. Então, se elas tiverem sinais iguais, isso pode ser zero, tá bom? Beleza. Agora, o potencial elétrico, não. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, o potencial total é a soma de todos os potenciais, tá bom? Se as cargas forem positivas, o potencial total vai ser positivo. Se elas forem negativas, o potencial total vai ser negativo. Então, as cargas, elas têm que ter sinais iguais. Então, o item A está fora, o item B está fora, o item C está fora. Tá, então, o item D tem que ter o mesmo sinal e o potencial é diferente de zero. Perfeito, é essa aqui. Ele fala no E que as cargas têm o mesmo sinal, isso é verdadeiro, mas ele fala que o potencial elétrico é nulo. Não, não é nulo, é diferente de zero. Então, aqui a alternativa é a D, tá bom? Então, mais um conceitual, a gente nem precisa fazer continha nesse, alternativa D. Vamos para a questão 69. Questão 69 diz o seguinte: a figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz E igual epsilon igual a 3 volts e uma resistência interna RI. Um resistor R de resistência 10 ohms e um LED L associados em série. Ele fala, a corrente nesse circuito é igual a 60 mA e a diferença de potencial entre os terminais do LED é de 2,5 volts. Ele quer saber a resistência interna do gerador. Tá, bom. Aqui, gente, a gente pode fazer o seguinte, tá? Pode fazer de algumas formas diferentes, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou calcular aqui a DDP sobre o resistor. Então, vamos fazer U igual a R vezes I. Então, vai ficar 10 vezes 60 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar 600 vezes 10 a menos 3, que vai dar 0,6 volts. Tá? Essa é a DDP sobre esse resistor, então, 0,6 volts. E a DDP desse é 2,25 volts. Então, a DDP gerada por esse gerador tem que ser a soma dessas duas. Então, a DDP total do gerador tem que ser de 2,85 volts. E aí, o que a gente vai fazer? Qual que é a fórmula do cálculo da DDP do gerador? Tá? U igual a epsilon menos R vezes I. Então, vamos lá. Epsilon, tá? Menos R vezes I igual a 2,85. Então, vamos substituir. O E ele deu, que é 3, o Rzinho que eu quero descobrir, e o I é 0,06 amperes. Eu já transformei aqui para ampere. Isso é igual a 2,85. Então, vai ficar menos 0,06R igual a 2,85 menos 3. Então, vai dar menos 0,06R igual a menos 0,15, tá? Então, vamos fazer essa continha.
tá? Vamos fazer que o R é menos 0,15 dividido por menos 0,06. Então, o R vai dar aí 2,5 ohms, que é a alternativa B, tá bom? Teste 69, então, alternativa B de bola, tá bom? Maravilha! Mais um exercício aí envolvendo eletrodinâmica no caso, mas também não é um exercício muito difícil, é um exercício relativamente tranquilo de se fazer, tá bom? Vamos para a questão 70. A questão 70, gente, é uma questão que ela envolve o que a gente chama de física moderna. Olha só, no modelo atômico do hidrogênio proposto por Bohr, o elétron pode se encontrar somente em determinados níveis de energia, os quais estão representados na figura. Então, a gente tem lá nível fundamental, que o N é igual a 1, menos 3,6 elétron-volts. Nível 2, menos 3,4, que é o primeiro excitado, o primeiro estado de excitação. Aí ele fala assim, considere que um elétron se encontre no estado fundamental, ou seja, nesse estado aqui, ó, do átomo de hidrogênio. De acordo com o modelo de Bohr, a menor quantidade de energia necessária para remover esse elétron do átomo e a menor quantidade de energia para excitá-lo são, respectivamente, então, ele quer que a gente calcule a energia para retirar e para excitar para o primeiro estado. Para retirar, é exatamente essa quantidade de energia mais positiva. Então, a gente tem que fornecer 13,6 elétron-volts. E agora, para o primeiro estado excitado, você tem que pegar a variação da energia, é a energia no estado excitado, menos a energia no estado fundamental. Então, isso vai dar menos 3,4 mais 13,6, tá bom? Fazendo essa continha, 10,2 elétron-volts. E a gente pode ver que isso aqui, então, está na alternativa A, tá? É um exercício que envolve essa parte, que é uma parte normalmente final da física do ensino médio, tá? Tem escola que passa isso, tem escola que não passa. Mas a gente teria que saber que essa é a quantidade mínima de energia para a gente tirar esse elétron e para a gente passar ele para o primeiro estado excitado, a gente faz a variação, o final menos o inicial. Beleza? Gente, está resolvida a prova de física aí. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, tá? Espero que vocês tenham ido muito bem nesse vestibular. Logo mais a gente vai ter a correção de matemática, tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima.